Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A gente vai detalhar, explicar e falar sobre essas questões tributárias. Já está comigo o senhor Antônio Moral. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, ele que vai falar para a gente, detalhar sobre essas questões tributárias e definir, explicar, melhor de que forma que elas impactam no preço dos combustíveis e da energia elétrica. Então, se nós falarmos no combustível automotivo, por exemplo, né, que é o álcool, a gasolina e o óleo diesel, né? Lá nós temos o ICMS, nós temos o PIS/COFINS, nós temos o CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, né? Então, são vários tributos, né? Eu não diria para vocês que esses tributos hoje são o bicho-papão do aumento do combustível. Não é. Não pensem que isso faz com que o combustível esteja aumentando. O aumento do combustível hoje é especulativo, tanto porque eu posso provar isso na safra do álcool. O álcool subiu, teria que baixar o preço, e subiu, né? E a política de governo, política econômica de governo, aonde você percebe que, todos agora já estão sabendo, que o combustível sobe de acordo com o preço do petróleo na cotação internacional. E, portanto, sempre vai estar subindo, porque ele oscila lá fora, né? Só que aqui no Brasil, quando tem uma oscilação para cima, né, o preço fica lá em cima. Mas ele não reduz, não, viu? O governador do estado pode ter reduzido o ICMS de 17,5% para 12%, isso não vai fazer muita diferença. O combustível não vai baixar na bomba. Não vai. Porque o dono do posto de gasolina também está sofrendo, ele está sem lucro. Então, ele vai ter que manter aquele preço. Quer dizer, vários lados aí não fazem fechar a conta. Essa é a realidade. Então, se o grande vilão do preço alto aí dos combustíveis não são os tributos, quem é que é o vilão? O vilão, nesse caso, é a política econômica do governo federal. Por que nós temos a inflação agora a mais de 1% ao mês? Porque o combustível subiu? O combustível não subiu porque simplesmente subiu. Subiu por conta da política econômica, que foi adotada em relação ao preço do petróleo lá fora. Então, aumenta o combustível aqui de acordo com o aumento do preço do petróleo lá fora. E o petróleo lá fora, internacionalmente, está subindo. Ora, nós temos petróleo e nós temos aonde refinar o petróleo. Portanto, a gasolina poderia ser fabricada no Brasil e o preço não subiria. Essa é a questão. Qual é que é o peso do dólar, então, por exemplo, no preço da gasolina? Pois é, o dólar ele subiu drasticamente, mas não é tanto por causa do dólar o aumento do combustível. É também, mas é mais por conta da flutuação do preço do petróleo. E quando você adota o preço do petróleo, você adota o dólar. Óbvio que a cotação do petróleo é em dólar. Entende? No Rio Grande do Sul, o senhor citou a questão agora há pouco, da redução aí em torno de 5% do ICMS. Em reais, esse impacto no preço da gasolina vai ser praticamente irrisório. São microcentavos, né? Só que para o governo do estado, isso é terrivelmente ruim, porque isso vai fazer falta no caixa do governo do estado. Vai fazer falta no caixa. Eu não estou dizendo com isso que eu sou a favor do aumento ou da manutenção de cargas tributárias altas. Não. Mas isso já existia há muito tempo. E o combustível,
há muito tempo atrás, algum tempo atrás, não subia todos os meses, né? O álcool, nos últimos 6 meses, 8 meses, subiu 38%. O que é isso? Subiu junto com a inflação? Ele é cotado lá fora? Não. Então é especulativo. Isso faz parte da política de governo, política econômica de governo federal, e não do Estado. No caso da energia elétrica, então, que a gente tem bandeira vermelha, patamar 2. Claro, isso daí já é uma outra questão. Nós temos um sistema hidrelétrico potente, muito bom, o melhor do mundo. Talvez a China também tenha, ou seja, melhor do que a gente em relação ao sistema hídrico, né? A utilização dessa forma de geração de energia elétrica. Muito econômico, muito mais barato. Só que nós temos que analisar uma situação um pouco mais ampla. O porquê que a energia elétrica subiu tanto? Porque a bandeira vermelha foi aplicada. A bandeira vermelha é aplicada quando não chove e as represas diminuem o seu leito. Baixou a quantidade de água, baixou o nível de potência que a água faz gerar energia ali. Sai ali da usina hidrelétrica, né? Faz rodar os dínamos, geradores, né? Pois bem, eles ligaram as usinas termoelétricas, que é a óleo. Existe possibilidade de redução nos preços, de modo geral, de energia elétrica, de combustíveis e até essa questão dos tributos, impostos, já que o senhor disse, né, que um não justifica o outro? Então, como eu te falei, Gabriela, existe sim, só que depende de uma nova política econômica a ser aplicada pelo governo federal. Eu ia falar até aqui por um novo governo, mas não é. Nós temos ainda mais 1 ano e 3 meses com esse governo. E eu duvido muito que esse governo mude agora, principalmente agora, que está no fim, a política econômica. Porque se nós mudássemos isso e empoderássemos o que nós temos, nosso país é muito rico, né? Nós temos essa estrutura de produzir esse combustível muito mais barato do que o que estão fazendo hoje. Vocês sabiam que estão buscando gasolina lá fora para vender no Brasil? E em dólar. Lógico que vai ser cada vez mais caro, cada vez mais caro. É especulativo. Então, todos os dias chegam navios e navios carregados de gasolina no Brasil. Nós temos a Petrobras, por exemplo, com inúmeras refinarias paradas, sem produzir. E deveriam estar produzindo. Por que não produzem? Essa é a questão. Quem está ganhando dinheiro com isso? Não sou eu, não é você e não é o consumidor. Ao contrário, o consumidor está perdendo, não é? Agora, se nós tivéssemos uma política econômica que tratasse as nossas empresas com maior respeito, certamente nós não estaríamos passando esse perrengue de estar pagando o combustível, a gasolina, a R$ 7,00, que é um absurdo. Advogado, obrigada pela tua participação aqui conosco no NT Sul, obrigada por todos os esclarecimentos e uma boa tarde para ti. Obrigado, tchau, tchau. Daniel, conversei com o senhor Antônio Moradi, ele que é advogado especialista em direito tributário e empresarial. Ele falando sobre essas questões aí de tributações, valores, né, super altos em combustíveis e também na energia elétrica. Eu volto com você.